Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Olha, galera, o vídeo pegou fogo, tem duas tretas bem pesadas aí entre Romário e Edmundo e não é coisa velha, é uma treta de hoje. E nós temos também uma treta com o apresentador e comentarista esportivo Craque Neto e o nosso cria da base Douglas Luiz, que hoje joga no Aston Villa e foi convocado pela seleção brasileira. O Douglas Luiz fez até vídeo para poder rebater o apresentador da Bandeirantes. Então assiste o vídeo aí até o final, deixa o like no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Primeiro, vamos começar falando de Guto Ferreira. O Guto Ferreira recebeu uma proposta do Vasco há 1 mês e meio, 2 meses atrás, quando o Fernando Diniz acabou aceitando a proposta do Vasco. E num primeiro momento, ele disse que queria tirar um tempo para poder descansar, vinha de 1 ano e meio trabalhando direto e não quis aceitar a proposta do Vasco da Gama. Até disse que o trabalho dele demora algumas rodadas para engrenar e ele não adiantava iludir a torcida do Vasco, chegar aqui vir por vir e o trabalho dele não render. Fato esse que ele foi o primeiro treinador a ser procurado pelo Vasco e disse um não ao Vasco da Gama. Com isso, o Vasco foi atrás de Fernando Diniz e ele foi o novo treinador do Vasco. Graças a Deus o Guto Ferreira rejeitou, porque o trabalho do Fernando Diniz está dando muito certo. Não sei se o trabalho do Guto ia render no Vasco. O Guto é muito bom treinador, mas pelo menos com o Fernando Diniz as coisas estão caminhando. Fato parecido acabou acontecendo com o Botafogo. O Botafogo procurou o Lisca, tentou 2 semanas a contratação do Lisca, não conseguiu e ele acabou acertando com o Vasco da Gama. Acabou que eles acertaram com o Anderson Moreira e na mão do Anderson Moreira o Botafogo teve uma arrancada muito forte, entrou no G4 e chegou a ser o vice-líder da competição. Fato esse que pode voltar a acontecer caso o Botafogo vença o CRB no Engenhão na próxima sexta-feira. O Guto Ferreira acaba de aceitar uma proposta do Bahia. Bahia que está brigando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. O mundo do futebol é muito pequeno, a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Mas, pelo menos pro Vasco, foi uma boa a vinda do Fernando Diniz pra cá, beleza? Vamos virar a chavinha agora aqui e vamos falar logo dessa treta aí. Meu Deus do céu, Romário e Edmundo, os dois aí na casa dos 50 anos de idade e continuam tretando. Dieguinho, como é que começou essa confusão? A parada é a seguinte, semana passada o Edmundo gravou um podcast com a rapaziada lá do Inteligência Limitada e comentou sobre a carreira dele e vários fatos. E num dado momento ele foi perguntado sobre o Romário, disse que não é mais amigo do Romário, fato que até me surpreendeu porque a gente via ouvindo notícias recentes que eles se davam bem, jogavam futebol de vez em quando junto e tal. Pra mim, era algo que tinha sido resolvido já lá no passado e essa confusão entre os dois já tinha sido sanada. E o Edmundo voltou a reclamar do Romário, chamou ele de egocêntrico e comentou algumas outras coisas. O Romário foi pego desprevenido, ele disse que não esperava essa postura do Edmundo e não deixou barato, chamou ele inclusive de cuzão. Eu vou ler para vocês aí as falas do Edmundo falando do Romário e logo em seguida vou deixar para vocês também o depoimento do próprio Romário comentando toda essa situação. Amanhã é quinta-feira, dia de TBT, e o Romário ainda prometeu uma surpresinha pro Edmundo. Então você que ainda não segue o Romário e o Edmundo, acompanhe já as redes sociais dos dois, porque muito provavelmente a gente sabe que o Romário é um cara debochado, ele vai querer aprontar alguma coisa de verdade pra cima do Edmundo. O Romário não é muito dessa de ficar jogando indiretinha quando ele tem que falar e fazer alguma coisa, e se ele falou que ele vai fazer, então alguma coisa ele vai aprontar amanhã, ou seja, essa treta não vai acabar por aqui. O Edmundo ainda aproveitou na fala dele e comentou a situação lá atrás do Mundial. Então com vocês, a fala do Edmundo ao podcast Inteligência Limitada e logo em seguida o Romário foi e rebateu as declarações do Edmundo. Fui muito amigo dele, mas o Romário é muito vaidoso e egocêntrico. No momento lá atrás, ele foi muito legal pra mim. Só que chegando lá na frente, a gente passou a ser concorrente de tudo. De mulher, de artilharia, de título, de vaga na seleção. A gente começou a ter conflitos. Se eu chego na praia, se ele não fala comigo, eu também não falo. Prefiro estar com os meus, com quem eu possa viver em comunhão.
O egocentrismo atrapalha. Isso foi me ferindo e me afastando. Tudo girando em torno dele e isso pra mim não dá. Não gosto de falar mal do cara. Ele não mexe comigo, eu também não mexo com ele. Os dirigentes me falaram que iam contratar o Romário só para o Mundial, já que era um título que o clube queria muito ganhar. Como eu perdi o pênalti na final, fui o primeiro a entrar de férias e quando voltei, ele continuava lá. Depois, o nome dele foi selecionado para ser capitão, que era o meu posto. Não era isso que tinha combinado, então eu decidi recusar a jogar. Já estou com 55 anos, para mim isso já passou. Foi coisa da idade e chega uma hora em que é preciso olhar para frente e esquecer o que passou. Infelizmente, ele continua com esse ciúme bobo. Isso é babaquice, é coisa de cuzão. Então quer dizer que eu sou egocêntrico, né? O estranho é que eu falo com ele quando o encontro. Ele já foi na minha casa e a gente já se encontrou na praia no futevôlei. Vem TBT por aí, podem se preparar. Bom, esse depoimento o Romário deu à coluna da Marluce Martins, do blog da UOL. Bom, galera, fiquem ligados que nessa quinta-feira vem mais treta aí entre Romário e Edmundo. Bom, vamos falar agora da treta entre o craque Neto e também o Douglas Luiz, craque da nossa categoria de base. Mas antes, se liga, você já ouviu falar da Forte Aliança, essa grande e nova patrocinadora do Vascão que tem apostado na gente nesse momento de dificuldade, Série B. O Vasco, inclusive, estava mal no campeonato. A parada é a seguinte, eu hoje faço parte do time da Forte Aliança e você também pode fazer. A Forte Aliança é uma das maiores associações de proteção, tanto residencial quanto veicular. E o mais bacana, normalmente quando você faz uma proteção veicular, você paga uma taxa normalmente de R$300 de adesão. Na Forte Aliança, você paga apenas R$100. E o melhor de tudo, como a Forte Aliança é patrocinadora do Vasco, eles fecharam um acordo com o Vasco que todas as adesões vão direto para os cofres do Vasco e a Forte Aliança não recebe nada. Então você pode ter um ótimo serviço de proteção veicular e residencial na sua casa e o mais bacana, ainda pode ajudar o Vascão. Já pensou 10 mil vascaínos se associando à Forte Aliança? A gente já tem aí R$1 milhão na conta do Vasco. 50 mil vascaínos se associando, o Vasco só nessa brincadeira morde aí R$5 milhões. Não conhece a Forte Aliança? É só clicar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. A Forte Aliança tá arrebentando, chegou para modificar o mercado e é patrocinadora oficial do Vascão. Fecha com a Forte Aliança, porque ela já tá fechada com o Vasco da Gama. Bom, galera, a parada é a seguinte, sobre a treta aí entre Douglas Luiz e também o craque Neto. Tudo começou porque o Tite novamente convocou o Douglas Luiz para a seleção e o Neto achou um tremendo de um absurdo. Disse que o Willian Arão merecia mais do que ele, o volante Danilo do Palmeiras, e inclusive chegou a menosprezar a equipe que o Douglas Luiz hoje joga, que é o Aston Villa. Eu vou deixar com vocês o depoimento do craque Neto. Logo em seguida, eu coloco o comentário do Douglas Luiz na publicação do próprio Neto e ele foi aos stories do seu Instagram e gravou um vídeo rebatendo o apresentador da Bandeirante. Que era a maior vergonha do Tite em relação ao jogo contra a Venezuela? Convocou o jogador do Aston Villa. Alguém sabe quem joga no Aston Villa? Como não convoca o Danilo do Palmeiras? O Willian Arão está jogando muito. Chamou o Douglas Luiz. Esse Douglas Luiz joga mais bola do que o Danilo, garotinhos. Tá de brincadeira. O Douglas Luiz foi e comentou a publicação do Neto, o palhaço da televisão. Oi, família, só para dar uma esclarecida aí no que tá acontecendo, né? Motivo até de dar risada. Mas vamos que vamos. Não gostei da forma que ele falou mais uma vez, entendeu? Falando que o Aston Villa comparado com a portuguesa que fala inglês. Não foi isso? Acho que é isso. E, mano, olhei o currículo dele aqui e não vi nenhum time grande, entendeu? Fora do Brasil. Então quem é o Neto para falar do Aston Villa, que na minha concepção, no meu ponto de vista, é um gigante europeu. E você, Neto, você não jogou em lugar nenhum, entendeu? Você fala muito, entendeu? Não sei quem te deu esse apelido de craque, mas de boa, segue a vida.
Galera, é complicado. Fico triste em ver esse tipo de depoimento do Neto, porque é um cara que eu particularmente gosto demais. Ele, inclusive, é casado com uma vascaína, a Sandra. Ele, inclusive, fala muito bem do Vasco e ainda diz que tinha o sonho de jogar no Vasco. Infelizmente, isso acabou não acontecendo. Então, o Neto tem um relacionamento ótimo com a torcida do Vasco e também sempre faz questão de exaltar a nossa história. Mas, infelizmente, nesse caso em específico, eu acho que o Neto mandou muito mal. Ele poderia dar a opinião dele de uma outra forma. Poxa, eu não convocaria o Douglas Luiz. Eu acho que tem jogadores que estão jogando melhor que ele. E aí seria simplesmente a opinião dele. Ele não é obrigado a pensar igual a mim, igual a você. Mas, para mim, o Neto foi desrespeitoso. Tanto com o Douglas Luiz pela maneira como ele comentou, e inclusive ele debochou do Aston Villa, como vocês viram na fala aí do Douglas Luiz. Ele chamou o próprio Aston Villa de portuguesa que fala inglês. Inclusive ele faltou com respeito com a própria portuguesa pela maneira que ele falou, porque ele cita a portuguesa de maneira pejorativa. Curiosamente, o Neto jogou no Guarani, que também, comparado aí à portuguesa, é um time médio do futebol paulista. Não está no nível de São Paulo, Palmeiras, Santos. Então o próprio Neto é contraditório. Enfim, não vou entrar na linha do Neto aqui. Acho que ele mandou mal, gosto demais dele, mas nesse fator específico eu discordo dele. Não da opinião dele achar que outro jogador seria melhor que o Douglas Luiz, mas pela forma, acho que o Neto foi infeliz. E por parte do Douglas Luiz, eu até acho que ele está correto, explico vocês o porquê. Tá passando da hora dos jogadores, às vezes, quando se sentirem incomodados, acabarem falando, porque também virou terra de ninguém. Comentarista, jornalista, apresentador, baixa o cacete no jogador, falta com respeito muitas das vezes, e os caras aguentam calado. Eles têm família, são seres humanos também, então acho que da mesma forma que o Neto tem o direito de chegar a dar o sarrafo, o Douglas Luiz tem total direito também de se defender. Enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha de toda essa polêmica, quem tá certo, um ou outro, e também comenta essa treta aí do Romário e do Edmundo. Bom, galera, é isso, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí pela manhã, o Dieguinho chega com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixe seu like e claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, eu qualquer momento de volta a voz, tamo junto, valeu, fui!